Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos! Bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Episódio número 11. Bem-vindo, Beto. Olá, meus amigos, tudo bem? Uma satisfação e um prazer imenso estar de novo aqui com vocês. Valeu, Beto. Bem-vindo, Geller. Olá, capitão. Olá, Beto. Muito obrigado. Episódio 11, hoje é outra enciclopédia, né? E é um cara que vai ter muita história para contar aí dos passados, né? Dos perrengues do veicular. Hoje vai ser bacana. É isso aí. Episódio número 11, mais uma enciclopédia viva aí da história do resgate veicular. Dessa vez, mais um componente aí da Corporação Militar Catarinense. E antes de começar o nosso episódio, eu vou pedir aí para você que curta o nosso vídeo, que inscreva-se aí no canal, ative o sininho para ser relembrado sobre as notificações aí de novos episódios e que compartilhe o nosso conteúdo para que possa chegar a cada vez mais a resgatistas e profissionais que atuam no salvamento. Episódio número 11, nós convidamos uma das pessoas que é uma grande referência no estado de Santa Catarina. Hoje, o instrutor mais antigo em atividade aqui na corporação, uma pessoa fantástica que nos deixa exemplos e que nos dá motivação a cada dia com as suas ações, mesmo já quase na reta de saída, vamos dizer assim, da corporação, tendo muito menos tempo ainda a servir do que mais, como é o nosso caso, né? Mas que tem uma motivação e tem um envolvimento com a atividade como se tivesse entrado ontem no bombeiro, né? A quem nós já agradecemos por ter aceitado o convite e por ter, com certeza, né, um passado muito profícuo aí na corporação e que vai nos brindar com grandes histórias. Nosso convidado é ninguém menos do que Sargento Edmar Feliciano de Oliveira, grande Sargento Edmar, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Bem-vindo, Edmar. Olá, capitão. Olá, Beto. Olá, Geller. Bom, ouvindo essas palavras, assim, já nos deixa lisonjeado, né? Agradeço a oportunidade de poder participar e contar um pouco da história, né? Da minha história, do que a gente viveu. Então, acredito que a gente vai conseguir trocar uma ideia bem legal e conversar um pouco de tudo isso que foi essa história do resgate veicular em Santa Catarina. Legal, Edmar. A gente, quando conversa, né, principalmente nós que somos instrutores e que convivemos muito mais contigo do que, às vezes, outras pessoas, né? Tem algumas que têm a sorte de trabalhar contigo no batalhão, no dia a dia, mas você é uma pessoa que tem grandes histórias e a primeira que a gente gostaria de escutar é sobre quem é você. Quem é o Sargento Edmar? Bom, eu... ouvindo outros episódios, assim, de outros participantes, né, alguém comentou sobre, não sei quem é, até então não sabia quem eu era, né, não tinha minhas próprias referências, então eu sigo essa mesma linha. Eu sou casado, tenho 50 anos e tenho 2 filhos. Atualmente estou lotado no batalhão em Tubarão, no 8º Batalhão, e a minha história... sou morador de Laguna, aqui no sul de Santa Catarina, mais ao sul, né, uma região litorânea, e a minha história, ela começou no bombeiro já bem antes, até um pouco engraçado, porque quando eu era guri, assim, era garotão, nós estávamos até então numa determinada situação, jogando bola no campo, brincando, até que alguém chegou dizendo,
a região que eu morava, né, o bairro que eu morava ficava próximo da BR-101, que é uma rodovia que corta aqui a região de Laguna, uma rodovia muito movimentada. Então, nós estávamos lá jogando bola, todo mundo garotão, todo mundo brincando, e alguém chegou lá dizendo que tinha tombado um ônibus, lá na BR-101, determinada região ali da Ponte da Cabeçuda. Então, nós estamos correndo e, vamos lá, naquela folia toda de gurizão. Chegamos lá, as equipes já fazia algum tempo do acidente, as equipes dos bombeiros de Tubarão já estavam atendendo lá a ocorrência, e eu lembro que a gente ficou ali bastante tempo observando o que se dava da operação dos bombeiros, até que em determinado momento, um bombeiro, no momento de descontração, foi na janela do ônibus, sentou na poltrona do ônibus tombado, assim, botou o braço para fora e simulou se estivesse remando, assim, né, brincando. Aí eu, na minha inocência de gurizão, achei aquilo ali algo fantástico, assim, pô, o cara, no meio do caos, no meio da tragédia, ainda ele tem psicológico para fazer uma brincadeira com os colegas, né, não foi nada ofensivo, muito pelo contrário, já não tinha vítima, já não tinha mais nada, só estavam trabalhando na remoção do veículo e ele ainda brincou. Aí foi o primeiro momento que me chamou a atenção dessa corporação, assim, pô, os caras realmente são preparados, né, frente a esse caos todo ali, o cara ainda assim teve preparo psicológico para isso. Então, foi um momento que me chamou a atenção. Aí, o tempo passou, eu fui crescendo, estudando, fiz faculdade, e até então que surgiu a oportunidade, abriu o concurso na época, né, isso lá, 1994, lá, bastante tempo atrás, abriu o concurso para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros, até então, na época, pertencia à Polícia Militar, e o meu irmão, que já era policial, né, hoje já está na reserva, o meu irmão chegou para mim e disse, cara, vamos lá fazer o concurso da polícia. Pessoal, vamos embora. Daí, fomos para Florianópolis para fazermos as inscrições para o concurso da polícia. Quando nós chegamos lá no 4º Batalhão, que era onde se fazia as inscrições, o meu irmão assim, cara, faz pro bombeiro. Disse, pô, pro bombeiro? Daí brilhou lá aquela época, lembrei dessa situação lá, da época do acidente do ônibus ali, disse, pro bombeiro. Daí ele assim, faz pro GBS. GBS. É que na época, né, 1994, o bombeiro era dividido por QPM, era qualificação policial militar, né, tinha pessoal que era do GBS, que chamava de 211, né, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, pessoal que era 20, então tinha algumas divisões dentro do bombeiro, e ele, como já conhecia isso, ele falou para mim, faz para o GBS, que era o grupamento de busca e salvamento. Fiz para o GBS, fiz a inscrição, fiz as provas, acabei sendo aprovado, e fui trabalhar no GBS. Dali começou essa história, né? Então, o meu irmão foi um dos que me incentivou muito aí a entrada no bombeiro. Mas tudo brilhou lá naquele tempo atrás, quando eu vivi aquela situação lá do bombeiro fazendo aquela brincadeira no momento da ocorrência. Foi um troço descontraído, sem prejuízo nenhum, mas que brilhou, né? Aí a gente pensa, pô, muitas vezes a gente está passando na rua com os caminhões e as crianças ficam nos olhando com aquele olhar brilhando, às vezes ali desperta, né, um futuro bombeiro, um grande profissional. Foi o que aconteceu comigo, assim, a minha história começou nesse momento, assim. É importante ver como um exemplo pode fazer a diferença na vida da gente, né, algo que nos nossos cursos a gente sempre fala, né, de que você pode ter um exemplo positivo ou até às vezes negativo, mas que você está aprendendo com alguma coisa ali, né? Ô Edmar, então a tua vida no bombeiro começou na água. O GBS, né? Para quem nos assiste, quem nos acompanha, na época, né? O grupamento de busca e salvamento foi ali o início da tua carreira. Perfeitamente, capitão. O que aconteceu? Quando eu fiz a inscrição para o GBS, porque, na verdade, o meu irmão, ele era policial, mas ele tinha um sonho de ser bombeiro, e ele gostava da atividade do GBS, então ele falou assim, eu não entrei, mas eu vou te colocar lá. Então ele me incentivou a isso, né, minha atividade. Em 94, quando eu incluí
A gente fez a inclusão no dia 29 de setembro de 94. Quando eu incluí, minha escola ela foi toda voltada praticamente para atividade aquática, né? O GBS, as divisões, as qualificações policial militar que tinha eram, o pessoal do GBS era 211, né? Essa qualificação eram divididos assim por qualificações. O pessoal do GBS era 211. O pessoal do GI, que era lá do grupamento de incêndio, ficava ali no Estreito, era 2-0, daí tinham outras qualificações, que o pessoal que era motorista era 2-9, o pessoal que era mecânico era 2-10, então cada um tinha a sua especialidade, e eu acabei entrando no grupamento de busca e salvamento, fiz escola ali, a nossa escola era praticamente toda, ela foi, né, praticamente toda voltada para o salvamento aquático, dentre outras atividades de salvamento que o GBS fazia, né, altura, busca, mas mais especificamente, sim, para atividade de salvamento aquático. Então, a minha vida começou realmente no salvamento aquático. Tanto é que a minha escola, quando nós estávamos já perto, não estávamos formados ainda, mas havia uma necessidade de guarda-vida nas praias, e aí acabou sendo adiantado um pouco a formatura da minha turma para a gente poder ser colocado na praia naquele determinado ano, né, de 94 para 95. E daí nós formamos, logo em seguida já fomos para a Operação Veraneio. Eu fui destacado lá para o extremo sul, na minha primeira temporada, eu fui destacado para Gaivotas, Balneário Gaivotas, bem lá ao sul, quase na divisa com o Rio Grande do Sul. Me apresentei lá, na época havia acontecido um problema lá de um militar nosso que tinha tido um certo problema sério. Eu acabei sendo trazido para o Balneário Rincão e fiz a minha primeira temporada no Balneário Rincão como guarda-vida, assim. Então, bem moderno, novo, mal conhecia pouco de mar, assim, né, ainda mais o Mar do Rincão, que era um mar bem bravio, assim, violento. Mas eu tive o apoio dos militares que estavam ali, que foram fantásticos, assim. Minha primeira temporada, a minha vida de bombeiro começou aí na Operação de Salvamento Aquático. Aí depois retornei para outras atividades. Ô, Sargento, um abraço pro seu amigo aí. E ouvindo as histórias do senhor, a gente começa a pensar assim, ainda bem que mudou o processo de inclusão. Porque se continuasse daquela forma, eu ia me cadastrar como motorista, porque se fosse para água, eu estava ferrado. Mais de nós aqui, eu acho, nessa sala aí, que a gente ia ter uma limitação. Com toda certeza. Com toda certeza. Então, esse foi um dos processos de mudança que a gente acabou vivendo e que a gente vê que foi um avanço muito grande. Isso, não que os militares daquela época não tivessem condição de fazer outras atividades. O cara que era 211, guarda-vida, ele não pudesse fazer combate a incêndio. Ele fazia, só que a formação não era muito direcionada para isso, ela era mais direcionada para a sua atividade em específico. Assim, isso era 211, a escola era mais voltada para salvamento aquático, para essa atividade de água. Quando você era lá do 2-0, você era mais voltado especificamente para as atividades de combate a incêndio. E com essa mudança, hoje, o padrão, hoje, o que a gente faz na formação dos nossos praças, dá para ele uma gama muito maior de possibilidade de trabalho. E a gente tem uma qualificação infinitamente melhor, né, dos nossos profissionais que saem, até porque nós tínhamos antigamente um efetivo muito grande. Não é que nós tínhamos um efetivo grande, né? Não tínhamos, é que nós tínhamos poucas unidades de bombeiro. Então, as unidades, elas tinham bastante gente, as guarnições eram muito grandes. Então, eu conseguia deixar um cara ali, se fosse preciso só para água, se fosse um cara para incêndio, só para incêndio. Tanto é que alguns quartéis que eu atuei no início da carreira, nós tínhamos, na parte de combate a incêndio, né, nós tínhamos o motorista, tínhamos o chefe de socorro, o eletricista, o auxiliar do eletricista e depois a guarnição. Daí vinham os integrantes ali que os caminhões não eram de cabine dupla, eram cabines simples, lá na frente só ia o chefe de socorro, o motorista e o eletricista na cabine, para eles não se molharem em dia de chuva, né, o restante corria atrás no caminhão, em cima da carroceria. A gente viveu muito isso, passou muito frio ali, mas é porque nós tínhamos um efetivo grande, coisa que a gente não consegue hoje, né, hoje os nossos militares, eles precisam obrigatoriamente ser mais
mais habilidosos em todas as atividades, justamente para que consigam atuar em todas as demandas possíveis, né? O Edmar, eu acho que esse ponto, né, da polivalência aí é algo que chama a atenção e que a gente já vai entrar aí propriamente na pergunta de como o resgate veicular entrou na tua vida profissional e eu sei também que na vida pessoal, porque é um envolvimento aí 100% do tempo com a atividade, né? Mas que inclusive você pegou essa transição aí, né, o início dos anos 90, em que o resgate era feito basicamente aí com Porto Power, com moto abrasivo, com alavancas, com correntes, com guinchos, e de uma forma bastante, digamos assim, rudimentar, né? Era o que tinha para a época, mas hoje a gente vê essas fotos e o que a gente consegue ter é a admiração, né? Porque pelo que vocês faziam e conseguiam resgatar naquela época. Mas eu queria que você nos contasse como é que foi essa transição, como que a atividade entra na tua vida e como foi essa, digamos assim, essa saída da água salgada aí, das águas pro caminhão propriamente dito em relação à ferragem. Então, depois que o GBS estava movimentando, nós íamos para a Operação Veraneio, voltávamos, tal, até que eu fui movimentado para o quartel do Estreito, ali do GI. Quando eu cheguei no quartel do GI, fui movimentado para ali, tinha um sargento ali, as viaturas naquela época não eram ABTRs, como é hoje, né, os caminhões não tinham o equipamento de resgate e salvamento junto no caminhão de combate a incêndio. O caminhão de combate a incêndio era de combate a incêndio e o resgate ele era feito em viaturas menores, em caminhonetes. Na época, as caminhonetes D20, algumas eram umas caminhonetes da Chevrolet, cabine dupla, então o material de resgate era colocado ali, e eles saíam especificamente para missões de resgate. Quando eu cheguei no Estreito, o sargento Seron, eu acredito que ele já esteja na reserva há um tempo, eu nunca mais tive contato com ele, assim. Nós tivemos uma afinidade, assim, ficamos amigos, e ele me trouxe para a guarnição dele, e eu comecei a ficar a trabalhar na caminhonete de resgate com ele. Foi o primeiro contato, assim, eu não tinha curso de resgate, na verdade, o que eu era? Era quase que o auxiliar de tudo, assim, né? O que acontecia nessa época? Era muito marcante, assim, as atividades. O pessoal que era do auto-socorro de urgência, que trabalhavam no ASO, os socorristas, eles eram marcados, na época usavam um fardamento laranja, né? Eles eram bem marcados, não se misturavam, assim, o pessoal do resgate com o pessoal do APH e do pessoal de combate a incêndio. O pessoal do resgate, ele era um pessoal mais bruto, assim, eles criavam essa imagem, porque nós tínhamos a ideia de que o cara do resgate, ele tinha que ser brutão, assim, ele tinha que ser cara fechada, ele era estilo o brabão do bombeiro, né? Ele arrancava a porta, se desse um machado para ele, se não tivesse nada, desse um machado, ele cortava o carro com machado, essa é a ideia que se pintava do pessoal do resgate. Enquanto que o APH já era uma situação um pouco mais tranquila, assim, o pessoal mais humanizado, já não misturavam as atividades. E eu indo lá para a guarnição do Sargento Seron, começando a trabalhar na caminhonete, lá no Estreito era um ATM, né, no Estreito era ATM 41, e lá no GBS tinha ficado uma outra viatura que era ATM 44, se não me falha a memória. Eu sei que a do GBS, aliado do Estreito, era a ATM 41. Na traseira dela ficavam os materiais. Os primeiros equipamentos que chegaram ali foram equipamentos Lucas, né? Acho que o modelo da ferramenta é LKS 350, que uma das dificuldades era que, para fazer as conexões desses equipamentos, você tinha que seguir uma sequência. Você tinha que conectar, eram as conexões macho e fêmea, né? Você tinha que, na hora de fazer a conexão, conectava primeiro um lado de pressão positiva para depois o retorno, aí depois para desconectar o processo seria o inverso, assim, né? Isso não podia mudar. Então a minha função era basicamente essa, assim, eu sou auxiliar de tudo aqui nessa história, ser modernão, né? Então meu primeiro contato foi nessa caminhonete ali. Na época a BR-101
né? Depois que ela duplicou, graças a Deus, isso parou, assim, mas a BR-101 sempre foi uma rodovia de um cenário muito triste, assim, muito trágico, em especial nessa época aí, né? Havia muita violência no trânsito. Então, eu atuei algumas vezes já nessa caminhonete aqui no Estreito ainda, e depois eu fui transferido para Braço do Norte. Ia ser inaugurado o quartel de Braço do Norte, lá no sul do estado, já perto da minha região, já perto de Tubarão. Hoje Braço do Norte pertence ainda a Tubarão, ia ser inaugurado esse quartel, e eu acabei, como era perto de casa, sendo movimentado para Braço do Norte. Quando nós chegamos em Braço do Norte, a realidade era completamente diferente. Nós tínhamos no caminhão, aí não tinha caminhonete, daí já tinha que, o material tinha que ficar no caminhão mesmo, né? A gente botava ali, arrumava espaço para colocar material no caminhão. Mas o que era o material? Era realmente isso, um conjunto Port Power, que era uma caixa com vários componentes de um material hidráulico manual, né? Hidráulico, que quando chegava na ocorrência tinha que montar aquilo ali como se fosse um Lego, assim, as pecinhas eram montadas. Preciso abrir uma porta. Aí você pegava o bico lá, que era para fazer a abertura da porta, engatava na bomba, que era manual, encaixava ali e usava ela manualmente para conseguir abrir a porta, fazer uma abertura. Usava lá também moto-abrasivo, que, diga-se de passagem, só era uma loucura aquilo, porque às vezes estava trabalhando num ambiente com vazamento de combustível, um ambiente, às vezes, à noite, onde você não conseguia gerenciar por total os riscos envolvidos, você usava um equipamento que gerava uma faísca terrível. Então, você tinha, por mais que você tentasse mitigar os riscos ali, de vazamento de combustível de outra forma, o estresse que causava para a vítima é muito grande, pelo barulho e pela produção de faísca, né? Mas era o que a gente tinha lá. E nós tínhamos mais outros equipamentos de sapa ali que era no caminhão, era muito precário. Eu cheguei lá e disse, meu Deus, a realidade aqui é outra. Aí eu comecei, mas, né, frente ao que a gente tinha, eu não tinha o curso de resgate então na época, mas nós tínhamos aprendido ao longo do tempo com outros profissionais mais antigos, e assim, para tirar a vítima da ferragem, eu tenho que criar um espaço. Às vezes uma abertura de uma porta, um corte de qualquer coisa, e daí a preocupação não era a vítima, a preocupação era criar um buraco no carro onde eu pudesse praticamente arrancar o cara ali de dentro. Isso, lá em Braço Norte, era muito complicado, até porque a primeira ocorrência que a guarnição atendeu em Braço Norte, de um tombamento de um caminhão com uma vítima presa, quando nós chegamos lá, esse Port Power, ele tinha uma limitação de força, então, determinadas estruturas ele não conseguia, até porque a bomba manual, a pressão não era suficiente para grandes estruturas, né? E o cara estava preso dentro do caminhão, pelo painel, banco, e nós não tínhamos como tirar. Isso era lá no interior de Braço Norte. Braço Norte já é um pouco mais afastado, né? Hoje é uma cidade grande, mas na época, assim, era bem menor. Essa ocorrência era no interior do município. Nós, graças a Deus, tínhamos uma caixa de ferramenta com algumas chaves, e chegou um senhor lá também com mais alguns equipamentos, e a gente praticamente desmontou com chave a estrutura do caminhão para poder tirar o cidadão, que não se tinha, né? Não se tinha a condição. Mas, como a gente já tinha na ideia que o bombeiro é o final da linha, dali para frente não tem mais ninguém, ou a gente faz ou a gente faz. Nós tínhamos que dar jeito. Usar a criatividade, botar a careca para funcionar, né? E a gente foi praticamente fazendo o que a gente faz hoje, assim, o desmonte interno do veículo para conseguir tirar o cidadão que estava preso lá, mas era o que a gente tinha na época. Daí o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando em Braço Norte por um tempo. Nós tínhamos em Braço Norte, a nossa viatura era um ABT 21, isso, um caminhão nosso, muito, muito, muito antigo. Ele era um caminhão com uma carroceria Perkson e o motor era Mercedes, então já era uma adaptação. O primeiro caminhão que começou lá era esse, né? E eu lembro que em determinada situação, depois de já um tempo em Braço Norte, em determinada situação, ali foi o gatilho de tudo, né? Eu estava de serviço numa invernada, numa região que é bastante fria e também tem muita cerração, muita neblina. Determinados pontos da SC ali tem muita neblina. Desculpe, muita neblina. E nós fomos acionados por volta de
4 horas da manhã, para uma colisão veículo e ônibus, na SC. Quando nós chegamos lá, já haviam alguns populares, já tinha gente ali aguardando a nossa chegada, nós chegamos, tínhamos uma dificuldade muito grande com iluminação, equipamento, então, nem se fala, né? Eu lembro que o condutor do veículo, ele estava com uma fratura exposta de fêmur, e partes dessa fratura exposta estava presa na porta. E agora? Eu não tinha como puxar aquela porta com o meu port-power ali, porque o aperto do cara estava preso ali. E eu não tinha equipamento. Aí pedi apoio para Tubarão. Tubarão, na época, já tinha um caminhão bom. E já, né, depois de tempo, já tinha um ferramental de resgate. Na época já não era Lucas, né? Já era um ferramental da Weber. E esse acidente, ele se dava assim na subidinha do morro, que descia uma baixada, lá embaixo tinha uma curva. Assim. E nós aguardando ali, ansiosos, apavorados, a chegada do pessoal do Tubarão para nos apoiar naquela ocorrência, até que apareceu lá embaixo a BTR com a sua sinalização nova, toda bonita, aquilo brilhava, parecia uma nave espacial, vindo sirene aberta, aquele caminhão bonito, caminhão novo na época. Do meu lado tinha algumas pessoas, até que alguém comentou entre eles ali, né? Oh, finalmente chegou os bombeiros de verdade. Nossa. Você pensa assim, se sua moral assim, despencando, perna abaixo, correndo naquele morro ali abaixo, e eu assim, poxa vida, eu não quero isso para mim. Eu vou melhorar essa situação. Eu vou correr atrás e eu vou melhorar a situação. O caminhão de Tubarão chegou, a guarnição toda equipada, e tiraram o material deles, já material, né, para a época moderno, assim, né? E efetuaram o resgate, a gente fez a retirada com sucesso da vítima ali, mas aquela frase, ela ficou na minha cabeça martelando, assim, né? Pô, chegou os bombeiros de verdade, assim, mas, pô, como assim? Mas era uma realidade, eu não tinha naquele momento condição nem equipamento para fazer a retirada daquela vítima de forma adequada. E que eu, se não tivesse outra opção, talvez usasse um caminhão ou um cabo para tentar abrir estruturas do carro e praticamente arrancar aquele motorista. Então ali eu pensei, não, eu vou pedir transferência para Tubarão porque eu quero melhorar a minha condição de trabalho. Daí eu cheguei para o meu então comandante na época, Sargento Sandro, né, comandava lá, hoje piloto do Boa, coronel já, e conversei com ele. Disse, olha, comando, eu queria ser transferido para Tubarão. Aí, depois de negociação, conversa, acabei sendo transferido para Tubarão, onde mudou um pouco mais essa história. Ali dali para frente é que começou a vivência efetivamente com o resgate veicular. Legal, Edmar. Eu acho que essa história é uma das muitas que a gente passou, né? E alguns lugares ainda passam isso, de ter uma situação de equipamentos que não é a mais adequada, e às vezes a gente se pega em situações que realmente, mesmo tendo equipamentos e treinamento, ainda assim dá um nó na cabeça, né? Sobre o que fazer. E você comentou também, Edmar, sobre o papel, né, que nessa fase inicial, nessa transição, foi realizado por pessoas mais experientes que te passaram o conhecimento ainda antes da formação, né? Como que você enxerga hoje, né, nessa tua função sendo um militar mais antigo e tendo essas vivências já de experiências aí do início da carreira, né? Isso também continua sendo um farol na tua carreira em relação ao recebimento, né? E a formação dos novos profissionais que têm chegado assim na tua guarnição ou até mesmo na instrução? Então, isso passou a ser para mim quase que uma regra, assim. Hoje eu tenho uma condição, pelo tempo de serviço, pelas vivências na vida militar, pelas oportunidades de atendimento de determinadas ocorrências que eu vivi ao longo da carreira, eu tenho a condição de transferir isso para os militares recém-chegados. Então, isso para mim é uma regra. Eu acho que o antigo, ele tem essa obrigação
de transferir. Conhecimento é algo que não se guarda, conhecimento é algo que não se leva somente para o túmulo, digamos assim, né? Conhecimento é algo que ele precisa ser disseminado, ele precisa ser transferido, ele precisa ser difundido, digamos. Então, quando eu tenho a oportunidade de receber um militar, eu lembro lá daquela época em que alguém me pegava pelo braço e dizia assim, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, as coisas funcionam assim, as coisas funcionam assado, ou me deram a oportunidade, como foi o caso do Sargento Seron, de crescimento. Eu acho que o militar antigo ele tem essa obrigação. Ele tem que desprender tempo para ensinar o cara novo, se ele tem na cabeça que ele quer a melhora da instituição. Acho que não tem outro caminho. O soldado, o praça, né, que sai da escola de formação e chega no quartel, são duas situações bem diferentes, né? O período de formação, ele tem um foco. Quando ele chega no quartel, ele tem, às vezes, um choque de realidade. E é a obrigação do militar mais antigo fazer isso. Pega o cara pelo braço, traz para baixo para perto dele e orienta. Lembro de determinada situação, na época chegou para nós um militar, hoje já sargento também, né, trabalha em Laguna, e o primeiro dia de serviço dele, nós pegamos uma colisão na BR-101 com um ônibus e carro com vários óbitos. Eu lembro que quando ele desceu do caminhão do meu lado, assim, ele me olhava com aquele olho aberto, assim, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Esse Teixeira, vem cá. Trouxe ele para o meu lado, vamos fazer isso, tu faz isso e aquilo. Acho que essa é a função do militar antigo, né? Ele precisa transmitir isso, primeiro, ele precisa chegar seguro, para que ele consiga chegar seguro na ocorrência, ele tem que se qualificar. Ele tem que ter certeza do que ele está fazendo, porque se ele chegar lá desesperado e mais um de olho arregalado, não vai resolver a história. Então, o militar antigo ele precisa estar atualizado, ele precisa se qualificar para ele poder passar segurança. E essa é o que eu tenho em mente, assim, né? Que eu preciso fazer com que os meus comandados na minha guarnição, hoje eu ainda exerço a função de chefe de socorro, tenho uma guarnição, e quando eu chego lá, eu preciso que os militares que me ombreiam, que estão do meu lado, olhem para mim e tenham a coragem de perguntar, sargento, o que eu vou fazer? E eu possa responder para eles, rapaz, nós vamos fazer isso, mas para que eu consiga isso, eu preciso estar qualificado, eu preciso estar atualizado. Então, o militar antigo tem essa obrigação, né? Sargento, deixa eu aproveitar essa sua fala e vou trazer um pouquinho também, que eu acho que foi uma dificuldade que eu tive também e que eu tive que me adaptar e, com certeza, tenho um pouquinho menos de tempo de serviço que o senhor, mas eu acredito que o senhor também enfrentou essa dificuldade, que era ver as coisas mudando, muitas coisas mudando dentro do RVE, principalmente, o senhor tendo que se adaptar, se manter atualizado, estudar. Então, gostaria de saber como foi esse processo para o senhor e como é atualmente esse processo, né, de atualização, de como que o senhor consegue se manter sempre atualizado e aí todo esse processo dentro da RVE até se tornar uma referência para todos nós, né, que a gente entrou, o senhor já era instrutor de resgate veicular, e a gente viu as coisas mudando dentro do resgate veicular, e o senhor correndo atrás da máquina, o senhor aprendendo de novo, e estando em pé de igualdade com todos os instrutores de Santa Catarina. E como que é esse processo para o senhor, até o senhor se tornar uma referência assim no resgate veicular, e realmente as pessoas que entram olhar para o sargento Edmar e pô, eu quero ser igual esse cara aí, e tudo que eu precisar eu vou pedir para esse cara, porque esse cara vai saber me responder e vai saber falar se eu estou fazendo a coisa certa ou não. Como que foi esse processo para o senhor dentro agora do resgate veicular especificamente? Então, acho que isso volta lá atrás, né? Na época, o que eu não quero mais hoje para mim, assim, que é uma luta constante, eu não quero mais ouvir do meu lado alguém dizer assim, agora chegou o bombeiro de verdade, ou agora chegou o profissional de resgate de verdade, ou agora chegou quem conhece. Eu acho que eu tenho, como profissional, quando eu saio de casa, o Estado me paga a missão, eu saio de casa com o propósito de servir a sociedade, o mínimo que eu tenho que dar é o melhor. E isso parte não importa o trabalho que dê, não importa o suor, não importa a dificuldade, eu preciso estar qualificado.
para que eu não ouça outros novamente, para que dentro da minha cabeça não venha aquela frase novamente lá assim, finalmente chegou o bombeiro de verdade. Essa é uma das coisas que eu busco, assim, né? Não, que isso não aconteça novamente. Logo depois, muito das mudanças que aconteceram no resgate a nível de estado, elas aconteceram mais no oeste, lá, né? Lá se trabalhava muito aí com vocês, capitão, lá na região de Joaçaba, movimentava muito, vocês, o pessoal em Chapecó, aí pro oeste, isso era muito mais ativo do que era aqui para o sul, aqui para a região litorânea, digamos assim, né, para nós aqui no litoral. Então, uma das dificuldades era conseguir buscar essas informações que quase não chegavam tanto para nós aqui, que não se tinha a facilidade da divulgação e das informações através de celular, como tem hoje. Assim, hoje você faz uma reunião online com o pessoal do estado inteiro e você dissemina o conhecimento praticamente na mesma hora para todo mundo. Então eu tinha que correr atrás, tinha que buscar, tinha que estar entendendo o que estava acontecendo para poder buscar essa informação. Mas o que é o legal disso tudo, né? O resgate veicular em Santa Catarina, ele nunca foi uma panela fechada, assim, sabe? A gente fez um grupo, pôs a tampa e acabou. Isso nunca existiu. Ele sempre foi muito aberto. Então, qualquer pessoa que quisesse o conhecimento, ele estava ali. Ele era uma fonte, ele estava jorrando lá, o pessoal que se dedicava, que estava criando os conhecimentos, ele nunca guardou isso para si, né? Muito pelo contrário, isso foi muito fácil de se buscar, bastava ter o interesse. E nós éramos constantemente convidados a participar de atividades, e quando nós tínhamos essa oportunidade, nós sugávamos o máximo possível das informações, justamente para saber o que estava acontecendo a nível de Estado, né, quais as mudanças que aconteciam. Eu participei da primeira oficina de capacitação de instrutores de resgate, então ali já foi mais um grande avanço, mais um grande incentivo para qualificação e para aprender e para buscar de informação, né, do que estava acontecendo a nível de Estado. Aí nós tivemos o evento lá de 2016, que acredito que o capitão vai comentar logo em seguida a respeito disso, que foi o grande divisor dessa história toda ali. E depois do evento 2016, nós ficamos ainda mais assustados, porque a gente tinha que lutar com aquele fantasma do evento, e nós tínhamos que manter o pé no chão e dizer assim, não, peraí, eu não quero escutar aquela frase de novo, então eu vou correr atrás, eu vou atrás disso, vou aprender, vou ver o pessoal que está desenvolvendo, que está criando, que está mudando, para eu me atualizar, vou atrás do que está acontecendo. E foi assim que a gente viveu esse processo, né? Correndo atrás, buscando. Ô, Sargento, como é que eu vou explicar? No dia a dia, nas nossas instruções, né, nós não temos esse tipo de conversa, né? Não tem tempo, é corrida e tudo mais. Eu acho que o bacana do RescueCast é isso, né? E conforme a fala do senhor, eu fui anotando algumas coisas aqui que me chamaram muita atenção. A questão do senhor ter a diversidade e reagir sobre ela, né? Então, essa diversidade eu vou resolver. E a questão está muito explícita do senhor, na sua pessoa, isso a gente já conseguia anotar, né? Nessas instruções, de fazer a diferença. E graças a Deus a gente tem pessoas assim como o senhor junto de nós, né? Que querem sempre fazer a diferença, que querem usar isso para que a coisa melhore. E aí tem um assunto sobre 2016, né? Que é o ano de início do sistema competitivo do resgate veicular em Santa Catarina, propriamente dito, e também no Brasil. Como que foi para o senhor, assim, eu quero dar discussão e tudo mais, mas agora você é um competidor. Eu vou participar de uma equipe, e depois da sua participação, o que o senhor percebeu que aquele formato de competitivo tinha, assim, realmente, se tivesse, né, na sua opinião, ou um fluxo que transformaria o resgate veicular, né? Que, esse aqui é o caminho,
Tudo que nós fizemos até agora foi bom, mas é aqui onde a gente vai conseguir transformar ainda mais essa área. Quando eu recebi o convite para fazer os treinamentos lá em Joaçaba, sair daqui de Tubarão, viajar tantos quilômetros até Joaçaba para participar da competição, junto com uma equipe que seria montada aqui no estado, e iria para São Paulo, lá na Escola Superior de Bombeiros, participar do desafio dessa competição, ainda era muito forte aquela ideia de que o cara do resgate era brutão, assim, né? Ainda não tinha, a gente não tinha mudado muito na minha cabeça essa ideia. Então, o que eu pensei? Poxa, eu já tenho bastante tempo de serviço, eu trabalho aqui na BR-101, que é uma praça de guerra, praticamente assim dizendo, né? Nosso trecho da BR-101, infelizmente, era muito violento, eu já em Tubarão, atendi as ocorrências da BR-101 e nós tínhamos um cenário realmente de caos ali, antes da duplicação. Quase todos os serviços, colisão com caminhões, as ocorrências envolvendo caminhões era muito grande. Eu pensava assim, bom, o que mais que eu tenho que aprender? Pô, já tenho experiência, já arranco porta de caminhão com o braço aí e já consigo tirar a gente da ferragem de dia, de noite, madrugada, com chuva, de qualquer jeito. Então, pô, vou chegar lá, vou dar uma treinada, vou chegar lá em São Paulo, nossa, vamos destruir o negócio lá, né? Aí o que foi o legal? Quer dizer, não legal o nosso resultado, né? Mas que isso foi um choque, assim. Já é como se tu tivesse de pé lá naquelas competições que o pessoal dá tapa um no rosto do outro ali, e você achando que era o fortão, aí chega o do outro lado magrinho e te dá um tapa no rosto e te derruba. Daí você tá caindo, você pensa assim, poxa vida, e agora? Então esse choque de realidade foi importante, em especial para mim, que já tinha bastante tempo de serviço, para mesmo no chão pensar assim, ó, poxa vida, se eu continuar aqui no chão, eu vou escutar novamente se falar que existem bombeiros melhores e que vão atender no meu lugar. Não, peraí, não vai funcionar assim. Aí, lá no Oeste, o pessoal com a mesma mentalidade também diz, opa, não vamos se jogar no chão aí e ficar caído depois desse soco. Vamos levantar a cabeça e correr atrás. Mas o choque de realidade foi importante, para eu entender que, cara, tem muito que aprender. Tem muito que aprender. E a mudança que acontece em todas as atividades, ela aconteceu no resgate veicular também. E que já não cabia mais aquilo que a gente pensava. E achar que nós éramos autossuficientes e que nós já éramos prontos para tudo, quando, na verdade, a competição trouxe para nós a realidade. Se não, peraí, a gente tem que aprender. E o fato de estar competindo, obrigatoriamente, faz com que você busque a melhoria das coisas, porque você vai vendo que é muito mais dinâmico do que o que a gente imaginava que era. Então, esse momento foi crucial, assim. O Edmar, você foi bastante sucinto em relação à tua viagem para Joaçaba, né? E na época eu lembro muito bem, eu era segundo tenente ainda, tinha bem pouco cabelo branco, ou não aparecia porque eu raspava a cabeça, isso até hoje eu tenho dúvida. Mas o Sargento Edmar, para quem nos assiste, né, quem nos ouve, ele viajava a madrugada toda até Joaçaba, não é perto, as estradas não são boas, e viajava sozinho a madrugada toda, treinava o dia todo, saía de Joaçaba no início da noite e viajava novamente, retornava para o sul do estado, para no outro dia assumir a guarnição de serviço, porque não tinha como fazer troca, né? Poucas pessoas, e era algo que veio para somar, para fazer um a mais, né? Então, não à toa que é uma referência para todos nós, né? Porque fazer isso, meu amigo, ainda mais depois de tudo que
foi dito em relação à experiência, já ter anos de casa, já ter muita estrada rodada na corporação, não é algo simples, não é algo que se vê, né? E o que é mais legal disso tudo, e ainda mais ouvindo esses relatos, é saber que o Sargento Edmar competiu 2 anos, competiu 2017, competiu 2018, os 2 eventos em Erval do Oeste e Joaçaba, e nos mostrou que foi um exemplo também para nós, porque o que aconteceu com o Sargento Edmar no resgate veicular, de se ter acompanhado e ter mudado e reaprender, né, acontece conosco em todas as outras áreas, né? Porque, naturalmente, naquelas que nós estudamos e estamos um pouco mais atualizados, tudo bem, mas isso aconteceu, e eu falo particularmente, né, aconteceu comigo no combate a incêndio urbano, reaprender coisas que até então eram certas, acontece em todas as outras áreas. Mais recentemente, isso me aconteceu vendo no pátio do centro de ensino um corte de árvore efetuado pelo Sargento Lapa, que é um dos instrutores de corte de árvore. Estávamos nessa oportunidade, eu e o Sargento Pugas, apoiando ele. Eu olhei, meu Deus, isso é um corte de árvore? Então, para a gente ver que isso acontece todo dia com alguma atividade de bombeiro, né? Mas que essa mentalidade de Mariaí, eu acho que realmente, como o Guilherme falou, nós somos privilegiados de ter esse contato com um amigo, porque nós aprendemos muito em relação à mentalidade e o principal, né? Que o ônibus da derrota que voltou lá de 2016, Que eu fui dirigindo ele... ainda, né? E ele veio, né, Edmar? Isso sempre fica na nossa cabeça, porque nós tínhamos 2 oportunidades, ou 2 possibilidades naquele momento, né? Apontar culpados em tentar encontrar alguém que pudesse assumir a culpa por termos tido resultados tão ruins, de acordo com aquilo que a gente esperava, ou o outro lado, que era sentar, estudar, aprender e buscar, né? Mas, além disso tudo, Edmar, que é o que eu já vou aproveitar agora, não bastando ter competido e mudando isso, agora está numa outra missão que eu acho que é a mais angustiante de todas, né? Que é formar a equipe. E eu vi aqui nos boxes, no desafio, né? Que estar fora, estar acompanhando os pupilos às vezes mais angustiante, deixando a gente mais ansioso ainda, né? Mas como que está sendo, Edmar, agora esse processo de ter aprendido, ter competido, ter se frustrado, ter corrido atrás da máquina e agora formar uma nova equipe, a quem eu já aproveito aqui para enaltecer a participação de todos os envolvidos, porque a gente sabe que o trabalho que está sendo feito no sul do estado, no batalhão de Tubarão, liderado por você e pelo Tenente Rocha, né? Como é que está sendo essa nova fase agora do Edmar treinador? Então, capitão, tem 2 pontos aí que eu preciso confidenciar aos senhores, né? Lá, falando das viagens para Joaçaba, na época dos treinamentos lá, às vezes a gente viajava, tinha realmente que viajar a noite toda, voltar, porque tinha que assumir serviço. Às vezes eu estava tão cansado que eu parava a viatura naquela região, entre Lages ali e São Joaquim, Bom Jardim, às vezes naqueles trechos ali, eu estava tão cansado que eu descia da viatura e ficava pulando ao redor dela, assim, para espantar o sono, para poder me manter acordado, que eu tinha a obrigação de chegar no quartel para assumir serviço. Daí eu ficava pensando, meu Deus, se passa um carro aqui e vê uma viatura do bombeiro parada, com um militar correndo ao redor, pulando, vão achar, louqueou esse cara, né? Vamos chamar os colegas dele aí, porque louqueou, mas acontecia. E lá na competição, olhando a equipe passar e ficar de fora, era um teste cardíaco, assim, aí eu vi, pô, acho que meu coração tá aguentando ainda um pouco, porque realmente é mais difícil do que competir. Nós participamos algumas vezes como competidor mesmo na competição, fazendo parte da equipe, e até que chegou um momento que a gente pensou assim, opa, vamos dar oportunidade para outros e também
talvez o que a gente construiu de conhecimento ao longo do período, né, olhando de fora, me deu uma outra visão de como a equipe deve atuar. Daí eu optei por atuar um pouco mais por fora, né, digamos assim, ser como se fosse um técnico assim da equipe, porque conforme as passagens, os treinamentos iam acontecendo ali no CT de resgate, que é o que a gente já, acredito, vai conversar um pouco mais à frente já, eu tinha a possibilidade de ir anotando, pontuando as coisas que nós precisávamos melhorar, e logo depois da passada, logo depois do treinamento, a gente sentava e fazia uma conversa, pontuando exatamente o que a gente tinha de importante para a mudança naquele momento. Então, isso fez com que de fora nós tivéssemos uma outra visão, e daí a equipe teve um crescimento bastante importante. Primeiro, a equipe que nós temos em Tubarão, os integrantes hoje que fazem parte da equipe, são extremamente focados. São pessoas que saem de casa, se dedicam. Se eu peço para eles, ou se eu os convido para um treinamento, a gente marca, o pessoal comparece, independente de ser o treinamento, ou por muitas vezes a gente tem que ir lá no nosso espaço de treinamento para fazer manutenção, para fazer limpeza, independente da dificuldade, o pessoal vem, a equipe ajuda, a equipe é parceiro. Então, o resultado que nós tivemos é uma somatória de tudo isso, é uma somatória dos profissionais que a gente tem ali, do engajamento que esses profissionais têm, da vontade que essas pessoas têm de também construírem a história do resgate veicular no estado, e assim a história do resgate veicular no nosso batalhão. Então é toda uma somatória, né? Nós temos a possibilidade de pontuar, olhando com uma visão de fora, um pouco mais macro da cena como um todo, e em especial o engajamento desses profissionais. É isso que fez o resultado que nós tivemos na competição agora, no quinto desafio, né? Atrelado também a nós termos hoje um espaço melhor, com mais conforto, com melhor condição de treinamento, que é o espaço que a gente está criando para treinamento de resgate veicular ali na região do 8º Batalhão, né? Mais propriamente dito no município de Capivari de Baixo. Legal, Edmar. Essa busca incansável aí pelo aperfeiçoamento é algo que nós gostaríamos também de saber, né? Porque já passados 30 anos de serviço, teria tudo para já ter desacelerado, né? E muito pelo contrário, você encheu o tanque de novo e está acelerando pesado em busca de algo que eu não tenho dúvida alguma vai ser uma referência não só para o estado de Santa Catarina em relação a centro de treinamento, mas principalmente para uma mudança de visão da região litorânea decorrente do resgate veicular, porque naturalmente, como os anos passaram, em alguns locais nós tivemos a concessão da rodovia, como é o caso aqui da BR-101, nós tiramos um pouco o pé em relação ao desenvolvimento, até porque as características da região litorânea muito mais nos levam para operações na água, que é a maior operação que a Corporação Catarinense tem, né? O CBMSC, sua operação veraneio já é histórica e é muito grande. Então, Edmar, conta para nós um pouquinho sobre esse novo projeto, que é o Centro de Treinamento de Resgate Veicular em Capivari de Baixo, e o que você espera com ele, especialmente da parte de vista do ponto de vista aí, né, de treinamento, de capacitação, de treinamento de guarnições. O que fez você motivar essa busca, e o que você espera desse centro quando ele estiver operando aí a pleno vapor? Perfeito. O que acontece? Nós temos uma grande dificuldade na atividade de resgate veicular, que é em especial o espaço para se treinar, para se executar as manobras, para se poder capacitar as guarnições em resgate veicular, porque demanda de uma logística difícil.
Você precisa, às vezes, conseguir os veículos, aí transporta os veículos ou vai nos locais para fazer o treinamento, por muitas vezes é muito dificultoso. E daí nós tínhamos sempre a ideia, assim, poxa, eu preciso melhorar isso. Não dá para eu ficar querendo que as guarnições se atualizem se a gente não dá a condição para que o pessoal se atualize. Os primeiros treinamentos de equipe para competição que nós fizemos aqui no Batalhão de Tubarão, nós tivemos parceiros, né, o seu Ita, dono do Ferro Velho, outros parceiros aqui, e eles nos cediam o espaço lá da empresa deles para a gente treinar, nos davam as carcaças e a gente treinava lá no local da empresa deles mesmos, que muitas vezes era no meio da grama, onde ele criava alguns gados também, daí os gados faziam uma sujeira ali no local, às vezes a gente estava treinando, quando você vê, você pisava lá na sujeira do gado, e a gente precisava montar os cenários. O seu Ita, né, que foi um dos grandes parceiros, ele tinha um trator, mas ele não podia ficar lá o tempo todo com a gente montando os cenários para que nós treinássemos. Então ele disse, olha, o trator tá aí, vocês se virem. E até isso a gente fez. Pô, peraí, como é que mexe nesse negócio aqui? Vamos aprender. A gente foi atrás, aprendeu a operar o trator lá do seu Ita, e nós mesmos montávamos os cenários, não tinha empilhadeira, tinha que ser trator, até porque o terreno não permitia uma empilhadeira, e a gente montava os cenários com o trator do seu Ita lá, mas isso tudo era muito dificultoso. Teve uma determinada situação que a gente foi para lá, o ABTR atolou, tivemos que arrumar uma condição enorme de equipamento para conseguir tirar o caminhão que ficou atolado lá, então essa dificuldade era muito grande. E nós pensamos, poxa, já é difícil treinar o resgate, daí você não ter condição, acaba sendo mais dificultoso ainda. Daí aquele camarada que já gosta de ficar mais tranquilo, que não gosta muito de sair da zona de conforto, frente a essa adversidade, ele vai se sentir muito menos motivado. Então nós começamos a pensar na ideia de construir um espaço, um centro de treinamento de resgate veicular aqui no sul, aqui na região litorânea, para que nós pudéssemos treinar não só as nossas equipes aqui do batalhão, para que nós pudéssemos também abrir espaço para outras unidades e conseguir, para a gente conseguir disseminar o conhecimento e tudo que era criado mais lá para a região oeste, né? Os senhores desenvolviam muito as técnicas e era difícil a gente mandar as nossas equipes para se qualificarem fora, em função do pouco efetivo, ter que mexer nas guarnições, e a gente precisava disso aqui. E nós fomos tentando várias formas de conseguir um espaço, até que em determinada situação nós estávamos fazendo um curso de um treinamento de resgate veicular para as nossas guarnições, para o nosso efetivo aqui do batalhão. O treinamento ele estava acontecendo ali em Capivari de Baixo, no quartel do Capivari de Baixo, nos fundos, onde tinha um espaço bom, nós havíamos colocado vários carros lá e estávamos treinando. E o tempo estava muito ruim, começou a chover, e poxa, nós não tínhamos recurso para alugar tenda, né, para o treinamento, então, pô, ou a gente fica aqui na chuva, ou a gente acha um lugar. Aí, do lado do quartel de Capivari de Baixo, tem a antiga rodoviária do município, ela estava desativada, não era usada para nenhum fim. E a parte de trás da rodoviária, onde seria o estacionamento dos ônibus para os passageiros desembarcarem, né, uma área coberta bem espaçosa, nós pegamos o pessoal do treinamento e levamos para esse espaço, para conseguir concluir o treinamento. E concluí o treinamento e, naquele momento, brilhou a ideia. Opa, esse espaço aqui está desativado. Nós temos o quartel aqui do lado. Vamos atrás desse espaço para a gente transformar isso num centro de treinamento. O Tenente Rocha, então, tinha vindo para cá, era agora nosso parceiro no resgate veicular, e foi uma grande ajuda, digamos assim, né? Ele fomentou, ele nos auxiliou, foi um parceiro, tanto o Tenente Rocha quanto o Sargento Thiago, que é de Braço Norte, que hoje é um grande parceiro também nessa ideia da construção do centro de treinamento. Fomos atrás da Prefeitura de Capivari de Baixo, conversamos com o comando do batalhão,
o qual fomos extremamente bem recebidos, né? O comando do batalhão nos apoiou na ideia da construção do CT, que nos apoia até agora, e fomos atrás da prefeitura, documentação e aquela coisa toda, até que conseguimos ter o positivo por parte da prefeitura para nos ceder aquele espaço. Isso tinha que ser criada uma lei, tinha que ser, para ser feito o termo de cessão de uso, né, teria que ter uma lei, passar na Câmara de Vereadores, e esse trâmite documental está correndo. Hoje nós já temos a lei criada, nós já temos o termo de autorização de uso por parte da prefeitura para utilizar aquilo ali como centro de treinamento de resgate veicular, e o trâmite do termo de cessão de uso, ele já está na fase final, né? Tivemos apoio de várias autoridades políticas que foram parceiros nesse evento, e hoje é um sonho concretizado. Nós estamos na fase de construção, a nossa ideia é construir ali justamente um espaço que a gente possa treinar as nossas equipes, que a gente possa capacitar o nosso efetivo e que a gente possa criar novas condições ou novas técnicas, desenvolver técnicas para o resgate veicular, porque a gente tem uma realidade muito, muito preocupante aqui na região. A gente tem a ponte Anita Garibaldi, que liga ali o município de Pescaria Brava com Laguna, né? A ponte tem um vão de 1.800 metros, é um vão bem grande, assim, de extensão, e uma altura muito grande. Isso nos preocupa, daqui a pouco um evento com veículos de grande porte que aconteça de ficar pendurado, ou um resgate ali, de que forma as nossas equipes vão atuar, porque daí teríamos que associar somente a altura junto com o resgate veicular, e a ideia do CT é a gente começar a pensar nessas demandas e desenvolver isso, e abrir o CT para outros quartéis, para que todo mundo aqui da região litorânea possa vir para cá com o seu efetivo e treinar, né? Nós já fizemos alguns eventos, já tivemos a oportunidade ali de receber o Comitê Brasileiro de APH de Combate, foi feito um curso ali dentro do CT de resgate, e certificado pelo Comitê Brasileiro, né? E já tivemos ali a capacitação de integrantes do SAMU sobre o comportamento ideal ali, né, para as equipes de SAMU e equipes de bombeiro dentro do cenário do resgate veicular, do salvamento veicular, a forma segura de se portar. A gente trabalhou com eles com isso, agora a gente busca parceria junto à CCR, parceria junto a outras instituições para a gente conseguir fazer com que todas as agências envolvidas num sinistro de trânsito trabalhem numa mesma linha, e para nós é muito mais fácil. Eu ter do meu lado, independente da farda que ele use, ou uniforme que ele use, ele estar do meu lado com a mesma mentalidade, com a mesma metodologia que eu tenho. Isso facilita, em especial, para a função do sargento, ou chefe de socorro, porque eu sei que eu vou conseguir gerir a cena toda com todo mundo na mesma metodologia. Essa é a ideia do nosso treinamento, né? A gente conseguir fazer com que todos os envolvidos tenham uma mesma linha padronizada de atendimento. Ô, capitão, acho que nós podemos acrescentar isso. O senhor falou que ele encheu o tanque, né? Acho que ele encheu o tanque e colocou um tanque de reserva e está cheio também. Pode ter disso. Um homem motivado faz muita coisa, né? E eu vejo, né, principalmente na fala do Sargento Edmar, e algo que quem nos acompanha aí já nos outros episódios também já percebeu, mas agora ficou mais claro ainda, que os desafios e as equipes que se formaram, elas podem fazer a diferença. E o principal, que o Edmar não vai me deixar mentir sozinho, né? Lá atrás, em 2016, quando nós recebemos a autorização à época do Coronel Mocelin, que era o nosso comandante-geral, para formarmos equipes de competição, nós não restringimos a um determinado batalhão ou a somente os membros da coordenadoria de resgate veicular. Por quê? Porque nós tínhamos a certeza de que nós precisávamos de capilaridade. Nós precisávamos estar próximo da linha de frente, não com instrutores, às vezes, só numa determinada região, porque não conseguiriam fazer
com que o conhecimento chegasse e fosse atualizado. O que eu quero dizer com isso? Que as equipes que são formadas para serem um fim em si mesmas, só competindo, elas já nascem mortas. Se alguém forma uma equipe única e exclusivamente com o objetivo de competir, ela já está fadada ao fracasso. Por quê? Nas falas do Edmar, a gente percebeu isso muito. A equipe é uma mola propulsora da atividade de resgate veicular no batalhão e, em muitas situações, regional, porque ela consegue mobilizar várias pessoas que são diferenciadas, porque ninguém sai de casa para treinar de forma voluntária, na sua folga, muitas vezes sem ganhar absolutamente nada em troca, a não ser conviver com os amigos, fazer aquela resenha, treinar, cortar um carro ou outro, às vezes nem consegue cortar o carro, porque tem que usar ele até sobrar só o chassi, mas a gente está junto e está discutindo a doutrina, né? Então, quando a equipe ela é formada única e exclusivamente para competir, ela já nasceu morta. Isso é algo notório, né? Então, às vezes, para você que está aí acompanhando, está aí assistindo, está aí nos ouvindo, saiba, se o seu batalhão, se a sua corporação, se a sua instituição não tem uma equipe e você quer montá-la, ela não deve ser montada apenas para participar de eventos, porque o fim dela não pode ser esse. O fim tem que ser a transformação, e o que a gente tem visto, Edmar, é que você, com a tua determinação, com a tua motivação e com o princípio da excelência exatamente em cada uma das ações, você tem feito com que essa equipe tenha se mobilizado, tenha comprado a ideia do CT, muitas pessoas apoiam, e aqui a gente já faz, né, essa menção. A gente sabe que o Comando Geral do Bombeiro esteve lá na região sul, é parceiro, o comando do batalhão é parceiro, e isso tem que acontecer. Se às vezes, né, o que a gente percebe, muitas equipes, elas tentam resolver os seus problemas apenas na sua região, sem levar isso, sem conduzir, sem ter o aval, e principalmente, né, não tem nenhum comandante que não vá dar aval, mas a gente tem que fazer a nossa parte de mostrar como que funciona, e o mostrar como que funciona não é um troféu na mesa do comandante, não. Mostrar como funciona é a gente ter a capacidade de abrir uma notícia, por exemplo, né, que infelizmente a gente tem contato todo dia com notícia de preso em ferragem, mas quando você abre uma foto, você olha uma cena organizada, todos bem equipados, você percebe ao final do atendimento que o espaço foi criado da forma adequada, aí você pega, depois da ocorrência, abre um sistema de emergência e lê um relatório dos profissionais que atenderam lá, você vê clareza das ideias, você vê fluxo do atendimento. Então, para isso que uma equipe é formada. Ela é formada para potencializar, para que cada um dos seus componentes no futuro seja um instrutor. Afinal, esse é o objetivo, é nós melhorarmos a capacidade de resposta operacional. Então, Edmar, cara, assim, ó, eu só tenho a dizer que nós somos muito felizardos de ter você no Bombeiro de Santa Catarina, e Poxa. Eu espero que você tenha gás nesses tanques aí por muito tempo, porque realmente você faz a diferença na instrução e por onde você passa, né? A gente só tem a agradecer. Eu vou caminhando aí para o nosso final da conversa, mas deixando um detalhe aqui, nós queremos ouvir mais histórias do Sargento Edmar, que realmente as histórias que tem aí de outras ocorrências também são muito importantes para o crescimento do nosso pessoal, mas eu vou deixar aberto aí ao Beto, inicialmente, para fazer as suas considerações e deixar uma mensagem aí para o nosso ilustre convidado, Sargento Edmar. Poxa, obrigado. Eu acho que, assim como todo mundo aqui do Rescue Cast e os integrantes da coordenadoria e do resgate veicular, tem uma palavra que nos resume, que quem assistiu esse episódio consegue ver claramente, né, que é humildade, né? Então, ninguém sabe nada,
todo mundo está construindo conhecimento e todo mundo aprende diariamente um com o outro, né? E por isso que a gente é forte, porque a gente se ombreia com as melhores pessoas, a gente consegue ver isso claramente no Sargento Edmar. Então, não importa se aqui no Oeste começou com o treinamento, o Sargento Edmar fez essa ponta aí lá no litoral e no sul do estado, para puxar a galera, para trazer junto, para realmente a gente ter essa capilaridade em todo o estado e falar a mesma língua. Então, ter uma pessoa como o Sargento Edmar nos ombreando e a gente conseguindo ombreá-lo e lhe dando as condições e que agora ele está tendo e construindo no sul do estado é espetacular, né? Então é um grande norte para nós, é olhar a figura do Sargento Edmar, é saber onde eu quero estar daqui a 10 anos de serviço, né? Que eu já estou com 20, então daqui a 10 anos eu alcanço o Sargento Edmar. Então agora, olhando o senhor, eu já sei onde eu quero estar daqui a 10 anos de serviço, que é com o mesmo gás, com essa humildade sempre presente, que eu acho que é o nosso ponto forte, o nosso fundamental. Então, Sargento Edmar, só mais uma vez, muito obrigado, não só por hoje, né? Não só por hoje, mas por toda a parceria de instruções, desde nosso primeiro curso de instrutor em 2019, e de lá para cá, todas as instruções que a gente se encontra, e vocês puderam ver aqui, mas a gente já vê na prática, né? Uma pessoa espetacular, que não mede esforços para sempre estar na vanguarda do conhecimento, e como o capitão falou, né, que o senhor tem esse gás ainda por muito tempo, que a gente consiga desfrutar da sua presença e do seu conhecimento aí por muito tempo ainda. Minhas sinceras continências e meu muito obrigado mesmo. Oxe. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, Beto. Geller? Ô, Sargento, na verdade, em instruções, né, a gente, principalmente para os praças, né, a gente não se cruzou muito, né, pelo revezamento que tem de instrutores e muitos instrutores capacitados, a gente teve pouca oportunidade de compartilhar aí 4, 5 dias na mesma base, conversando e tudo mais, né. Isso. E aí a gente consegue observar alguns detalhes que fazem uma ligação completa com a sua pessoa, com as histórias que o senhor contou, com tudo que o senhor passou. E nesse ano, nós encontramos no centro de ensino, e eu disse, essa é uma oportunidade boa de eu conhecer mais o Sargento Edmar. E aí, uma atitude que já na chegada, já, para mim, não que perdeu o interesse, mas que já completou. Que perdão da expressão, mas um senhor, né, isso é parte da educação, meus pais chamavam as pessoas mais velhas de senhor, né, e um cara se aposentando, né, na minha cabeça, comecei a pensar, chegar com uma animação total, e em suas mãos um prato, acho que uma torta fria, me corrija, não sei, era Isso. uma pessoa que vem, né, com tanto tempo de serviço, chega aqui vibrando, e ainda tem um tempo de trazer algo a mais para os colegas, né, dizendo, eu estou aqui, eu quero o bem de vocês, nós vamos ter dias bacanas, contem comigo. Aquela ação me disse isso, né? Talvez alguns tenham pensado diferente, mas aquela ação para mim repassou isso. Então, daqui 12, 13 anos, né, capitão, nós estamos aí na beira da aposentadoria, a brincadeira, eu brinco com o Beto também, né? Como pessoa e como instrutor e como bombeiro, sim, eu quero ter, né, essa visão que o senhor tem, mas não o cabelo, né? Boa, boa. Tá indo tão bem. Bom. Mas olha só, a partir dessa conversa aí, saiba que a minha admiração, né, meu respeito, né, pela sua pessoa, com certeza aumentou. Meus parabéns por todos esses anos que o senhor construiu dentro do bombeiro, e daqui para frente, saiba que na figura do Sargento Geller, o senhor vai ter um espaço ainda maior referente à admiração pela pessoa e pelo profissional. Nossa, muito obrigado. Poxa. Valeu.
Bom, me coube então, Edmar, a missão de fechar os nossos agradecimentos, né? Eu É acho que que quem tá nos acompanhando aí percebeu algo aqui, eu e o Beto, a gente já comenta até, às vezes é difícil você tirar um sorriso do Geller, né? O Geller boa. é um homem bastante sério, né? Fechado, às vezes, assim, ele dá essa impressão assim, um cara que, né? Gelado, parece, mas não é. Quem estava assistindo e observou o Geller comentando, quanto ele se emocionou falando. E o que eu acho mais legal, Edmar, é que às vezes a gente tenta buscar referências e vai encontrando pessoas e ídolos e coisas muito longe de nós, né? E eu tenho percebido nessas andanças do veicular, principalmente aqui no nosso estado, com essa equipe que se formou, que as nossas maiores referências, nossos maiores exemplos são um amigo nosso. E isso isso é de uma gratidão, assim, é de algo que a gente só tem a agradecer e ficar feliz. Porque quando a gente sabe, tem essa possibilidade de conviver com alguém tão diferente, com alguém tão destacado, de um coração tão bom, de uma mentalidade tão determinada, cara, a gente é muito feliz. A nossa referência está em casa. E poder dizer, pô, eu sou amigo do Sargento Edmar, é uma coisa de muito orgulho. É muito orgulho. E Obrigado. é por isso, Edmar, por essas histórias, que a gente percebe assim, ó, o quanto tem que batalhar ainda para um dia poder receber uma lembrança de ser uma referência. Cara, a gente tá só na metade do caminho. Então é por isso que às vezes a gente escuta isso, cara, nós não somos. Referência é quem tá lá e tá num exemplo muito mais lá para frente, como o Geller já falou, como o Beto falou, passou dos 30 anos de serviço, teria tudo para estar desacelerando e muito pelo contrário. Tá buscando excelência, tá entregando o resultado, tá vibrando. Eu até hoje, Edmar, não lembro, comecei a trabalhar mais próximo em 2014, né, quando acabei ingressando na coordenadoria. Eu não lembro nesses 10 anos de algum convite que eu te fiz que você disse não. E olha, Chapecó, Joaçaba, agora aqui em Florianópolis, formação, desafio, treinamento, Rescue Days, Experience, em todos, você sempre esteve envolvido, sempre com essa mesma mentalidade, e o que o pessoal comentou aqui, eu acho que é o que mais desponta. Mesmo com toda a capacidade técnica que você tem, com toda a experiência profissional que você tem, a humildade é algo que grita. Então, a tua liderança natural nos processos é fruto muito disso, de dar condições, assim como você recebeu lá atrás e nos contou, de ter aprendido com outras pessoas, é esse amparo que tu tem dado aos nossos militares, a todos nós que também começamos na instrução, porque você estava junto disso também nos ensinando, e eu só tenho a agradecer, Edmar, assim, por ter ouvido um pouco aqui da tua história, já disse, vou repetir, fica aqui o convite, porque eu sei que o amigo tem grandes ocorrências em que a gente pode debater e trazer histórias aqui de grandes atendimentos que fizeram a diferença na vida de outras pessoas, e eu só tenho a rogar a Deus aí que te abençoe muito, que continue sendo essa referência para todos nós, porque de fato, né, sei que o amigo gosta de ao cumprimentar as pessoas, chamá-las de mestre, né? Bom dia, mestre, boa noite, mestre, mas mestre aqui nessa conversa é o senhor, então, muito obrigado, Edmar, por tudo, e por todo o legado que já vem sendo construído há muitos anos aí na corporação e no resgate veicular. Bom, depois disso fica até difícil, né, de conseguir falar, já vem aquele nó na garganta, mas o que eu digo aos senhores, assim, ó, nenhum livro, ele nunca vai ser escrito se não tiver a caneta, se não tiver o lápis, às vezes o marcador de texto, né? Então, a minha história, o que eu escrevi, o que eu fiz, não foi sozinho.
Cada um dos senhores, né, eu digo o senhor, capitão, o Beto, o Geller, todos da coordenadoria, foram partes dessa história. Foram canetas que me ajudaram a escrever essa história. Porque talvez em algum momento eu precise de um lápis, que é algo mais antigo para escrever, mas obrigatoriamente eu vou precisar de uma caneta, que é algo mais novo, talvez um marcador de texto, que é algo mais novo ainda. E o que isso prova? Que não importa se eu sou antigo, eu obrigatoriamente preciso das pessoas mais novas, do conhecimento novo, porque mesmo com 30 anos de serviço, existem histórias, existem ocorrências, existem momentos, existem realidades que os mais novos passaram e que eu não passei. E que para mim serve como aprendizado. Então é isso que eu trago para minha vida, né? Nunca eu vou ser detentor de todo conhecimento, muito pelo contrário. Eu acho que ombrear os senhores, saber que os senhores fizeram parte da minha história, saber que os senhores me ajudaram a escrever tudo isso, porque eu não teria chegado aqui simplesmente porque eu sou o Sargento Edmar, não funciona assim. Se hoje a gente pode contar essas histórias, é porque o senhor, capitão, me abriu espaço, me cedeu oportunidades, porque o Beto, em algum momento, numa conversa, me despertou alguma coisa, o Geller mesmo, mais fechadão, mais trancadão, mas eu sei que é o cara que, no momento certo, ele tem as tiradas muito boas e é o cara pontual e assertivo, né, nas suas palavras. Então, a minha história ela está atrelada obrigatoriamente a cada um dos senhores. Então, quem, na verdade, tem que agradecer aqui sou eu, né? Quem realmente aqui é o aluno sou eu, porque ainda tenho muito que aprender com os senhores, porque os senhores têm uma garra, têm determinação, os senhores também fazem a história. Então, nós somos o livro. O Resgate Veicular de Santa Catarina é o livro. E quem escreve esse livro, às vezes é o lápis, que é uma coisa mais velhinha, né, que daí está lá o sargentinho, e tem a caneta, o marcador, aí as coisas eletrônicas que são o que dão o grande avanço nessa história toda. Então, isso é o que nos completa. Então, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade que os senhores me cederam, né? Os senhores agora me fazem muito mais feliz por poder ter compartilhado um pouco da minha vida, da minha vivência com os senhores, né? Nesse momento, sim, agora eu me sinto muito mais realizado. Muito obrigado, senhores. Show, meu amigo, muito obrigado. A todos vocês aí, pessoal, que nos acompanharam, saibam que isso que o Sargento Edmar falou é algo que fica como uma lição de vida para sempre, né? Nós podemos aprender com todas as pessoas que passam na nossa vida e devemos abrir espaço para aprender. E quando lá atrás, né, nós pensamos em criar o RescueCast, e não é à toa que o slogan dele é criando espaços, salvando vidas, é para que nós pudéssemos, na tranquilidade do nosso lar, ou na folga aí no dia de serviço, quando quer que seja, poder parar e ouvir um pouquinho das histórias das pessoas que fazem a atividade acontecer há um bom tempo, de pessoas que estão entrando no processo, e de conhecer melhor pessoas que às vezes temos um contato muito breve em relação a evento, a curso, a formação, e que não cabe esses espaços aqui, né? Como eu já falei, nós somos privilegiados porque nas noites, ao final das aulas, normalmente, né, sentamos, tomamos uma cerveja, às vezes tomamos um café, e isso é mais presente na nossa vida, mas o que nós sempre pensamos no RescueCast era nisso, de proporcionar um espaço para que grandes pessoas como é o Sargento Edmar possam vir aqui e contar as suas histórias. Então, Edmar, obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu tempo. Beto e Geller, mais uma vez, obrigado aí pelo episódio número 11, e esperamos os amigos, nossos seguidores, em breve aí para o nosso episódio número 12, também uma grande história aí que nós vamos contar. Muito obrigado aí pela atenção, pessoal, e até breve. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast.
Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!